Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então chegamos a mais um vídeo, do nosso curso de Reiki nível 1. Esse é o terceiro vídeo e hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho então sobre o que é o Reiki e como que funciona o processo de cura do Reiki, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, antes da gente falar exatamente o que é o Reiki, como que ele funciona, a gente precisa entender o que significa a palavra Reiki, tá? Porque ela tem um significado, né? Então, a palavra Reiki, pessoal, ela é a junção de duas palavras, que é a palavra Rei e a palavra Ki. O que isso quer dizer? A palavra Rei significa energia universal. É a energia cósmica, essa energia criadora de todas as outras energias. Eu costumo falar, e eu acho que não está errado, dizer também que é a energia de Deus, é a energia do nosso Criador, tá? Então a palavra Rei é energia universal, tá? Fonte criadora de todas as outras energias. A palavra Ki é a energia vital. O que é essa energia vital? É a nossa energia individual de cada um. Sem a nossa energia vital, a gente não tem como ter vida. Não existe vida sem energia vital. Então, o Reiki, pessoal, ele é a junção dessas duas energias, tá? E como que funciona isso? O Reiki é uma técnica de harmonização energética, onde a gente utiliza principalmente a imposição das mãos. Por que eu digo principalmente? Porque existem outras técnicas de aplicação de Reiki que não é só a aplicação com a imposição das mãos. Existem várias outras que a gente estuda no decorrer dos outros níveis do Reiki. Vou dar um exemplo. A gente consegue fazer o envio do Reiki à distância, a gente consegue enviar o Reiki com os olhos, a gente consegue enviar o Reiki com o sopro, a gente também pode aplicar o Reiki através de manobras de massagem. Então existem N técnicas de aplicação de Reiki. A imposição das mãos, ela é uma delas, mas é a mais utilizada, né? O pessoal conhece mais através da imposição das mãos, tá? E o reikiano, pessoal, após a iniciação, ele se torna um canal da energia do Reiki. Como é que isso funciona? Ele canaliza a energia universal através do seu chakra coronário, que a gente vai estudar mais pra frente os chakras, tá? Então, o reikiano, ele canaliza a energia universal através do seu chakra coronário, onde então a energia universal se expande pelo corpo e através da imposição das mãos, da aplicação do Reiki, é transferida essa energia para o seu receptor, tá? Então é assim que funciona a canalização, a transferência dessa energia para uma outra pessoa, tá? O processo de cura, como é que ele funciona, tá, pessoal? Por que eu falo cura, entre aspas? Porque a gente tem que deixar muito claro isso, tanto para os nossos clientes, tanto quanto para vocês que estão aprendendo isso agora, que na verdade, erroneamente se diz que o Reiki cura, tá? O Reiki, ele não cura, pessoal. O Reiki, ele faz uma harmonização energética. Por consequência dessa harmonização energética, as doenças acabam se dissipando, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês melhor como que isso funciona. Mas isso tem que ficar muito claro para vocês, que ele não cura. Até a gente não pode utilizar essa palavra, tá? As entidades de saúde podem até processar se a gente utiliza essa palavra, tá? Então, como é que o Reiki age? Ele age diretamente na causa da doença, daquele problema.
o reiki ele não cura a doença, vamos supor uma doença, né? Ele não cura a doença. Ele cura, ele age, na verdade, ele age na causa, na origem que ocasionou aquela doença, tá? Vamos supor uma pessoa que tem uma bactéria ou um vírus. O reiki ele não vai matar aquelas bactérias ou aqueles vírus. Não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma harmonização energética, porque aquele vírus, aquela bactéria, ela veio através de um desequilíbrio energético, geralmente desequilíbrios emocionais, né? Então o reiki vai fazer uma harmonização e por consequência desse equilíbrio que o reiki faz, o que acontece? O corpo ele começa a produzir hormônios, com isso a nossa imunidade aumenta e aí por consequência aquela doença acaba se dissipando, porque aí o próprio organismo da pessoa começa a expurgar aquilo que estava ocasionando aquela doença. Então é dessa forma que o reiki age, tá, pessoal? Eu costumo dizer muito que o reiki ele não cura a doença, ele cura o doente. E isso é uma verdade, porque na verdade as doenças elas se instalam através de desequilíbrios emocionais. A gente sabe que 90% das nossas doenças elas são causadas por desequilíbrios emocionais e mentais, né? Por que mentais? Porque antes da gente sentir, antes da gente trazer para cá, a gente pensa. Por isso é muito importante a gente cuidar com o que a gente pensa. Porque se a gente pensa e leva para cá, aí quando se instala aqui, aí fica mais difícil. Porque quando a gente leva para cá, aí a doença começa a surgir, começa a aparecer as doenças. Então a gente tem que cuidar muito com os nossos pensamentos, tá? Então, o que eu costumo também orientar os meus clientes e gosto de falar também para os meus alunos, tá? Quando uma pessoa que tem uma doença, vamos supor uma úlcera de estômago, não sei, só um exemplo, né? Ela procura os terapeutas, né? Só que já aconteceu muitas vezes, assim, de pensarem assim, eu vou fazer um tratamento de reiki, eu não preciso mais tomar os meus medicamentos, ou eu vou deixar de ir no meu médico porque o reiki vai resolver o meu problema. Tá, pessoal? Não é assim que funciona. Vocês precisam orientar mais adiante, quando vocês tiverem os seus clientes, e até mesmo vocês, que não, a pessoa não pode deixar de continuar fazendo o seu tratamento com o seu médico. Por quê, né? O médico, ele vai te dar o tratamento, os medicamentos que são necessários para a cura daquele teu problema, aquela tua doença. Ele vai melhorar teu sintoma e tudo mais. Porém, o que eu aconselho, né? Fazer o tratamento com o médico, mas também fazer um tratamento alternativo que auxilie no processo da tua cura emocional. Por quê? Não adianta muitas vezes a pessoa... Por que acontece muito, né? Da pessoa ir no médico, ela toma remédio, ela faz tratamento, ela faz cirurgia, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz de tudo, mas ela não melhora. Ou, às vezes, ela melhora, mas daqui a um tempo, aquela doença, aquele problema acaba voltando. Por quê? Porque ela não está tratando a causa do problema. O médico, ele não trata a causa do problema, a origem. Por que a pessoa teve aquela úlcera no estômago, né? Então, por isso que é importante as duas coisas andarem juntas. Você fazer o seu tratamento com o médico para tratar a doença e também fazer o tratamento alternativo para tratar as suas questões emocionais. E que o reiki faz isso muito bem, né? Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? E olha, pessoal, acontece muito das pessoas verem que o reiki tá dando resultado e pararem com os seus tratamentos médicos, e isso é muito perigoso, tá? Então tem que ficar claro para vocês isso, tá? Pessoal, então... como é que então funciona o processo energético do reiki,
tá? Até eu peguei aqui uma canetinha com uma bonequinha pra fazer uma demonstração pra vocês entenderem, tá? Então, como é que o Reiki age num tratamento, tá? Vamos supor que essa daqui é uma pessoa, né? A minha bonequinha. Como é que acontece, pessoal? A nossa energia, ela tem duas polaridades. A gente tem duas polaridades, a negativa e a positiva. A gente precisa ter essas duas polaridades, tá? E os chineses, eles chamam de energia Yin e energia Yang. A energia Yin é a energia feminina, a energia negativa. E a energia Yang é a energia positiva, energia masculina, tá? Então, todos nós temos esses dois tipos de energia, tá? E aí, o que acontece, tá? Uma pessoa, para ela estar equilibrada energeticamente, ela precisa estar com essas duas energias equilibradas, 50% de Yin e 50% de Yang, tá? Aí acontece o seguinte, quando uma pessoa, por exemplo, vamos supor, ela é uma pessoa muito imperativa, é uma pessoa muito impaciente, ela é uma pessoa que quer todas as coisas para ontem, ela não tem paciência e muitas vezes acaba também tendo crises violentas, né? Ela está com um desequilíbrio na energia Yang. E aí o que acontece com ela? Ela se desequilibra, tá? Ela fica desequilibrada na energia Yang. Quando tem uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa que está muito desanimada, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, uma pessoa um pouco preguiçosa, ou pessoas assim até que começam projetos e nunca conseguem terminar, elas começam assim, nossa, com uma motivação, mas lá no decorrer ali a motivação decai, ela fica desanimada, parece que tem alguma coisa que não deixa ela andar, né? E muitas vezes aí isso acaba levando a pessoa para uma depressão e até, pessoal, para questões suicidas, né? Então, essa pessoa, ela tá com desequilíbrio energético na energia Yin. Então, ó, ela fica desequilibrada também. Então, quando a pessoa tá com desequilíbrio na energia Yin, ela precisa de um pouco de energia Yang para equilibrar. Quando a pessoa tá com um desequilíbrio na energia Yang, ela precisa de um pouco de energia Yin para equilibrar. E o Reiki, pessoal, como é que ele faz isso? A energia universal, que é a energia do Reiki, ela não tem polaridade. Ela é neutra. Mas, quando ela entra em contato com a energia da pessoa, ela tem a capacidade de se transformar. Ela tem a capacidade de repor a energia que aquela pessoa está precisando. Então, ela repõe aquela energia específica que a pessoa está precisando. Se ela está precisando equilibrar Yin, ela vai se transformar em energia Yin. Se ela precisa de energia Yang, ela vai se transformar em energia Yang. Então, é dessa forma que o Reiki age. E aí, a pessoa recebeu o Reiki, ela se equilibra. Ela fica 50% com Yin e 50% com Yang. Então, se ela tinha lá uma doença, vamos supor, o que acontece, como eu falei antes, né? Com várias sessões, né, de tratamento e tal, o que acontece? A pessoa fica equilibrada, o corpo começa a responder melhor, porque daí ele começa a produzir os hormônios, aí a pessoa começa a melhorar a sua imunidade e o corpo começa a reagir diante daquela doença, daquele problema de saúde que ela tem. E aí, naturalmente, o corpo começa a expurgar aquela doença e aí aquela pessoa começa a melhorar os sintomas que ela tinha. Se ela tinha depressão, ela começa a ter ânimo para fazer as coisas. Se ela era uma pessoa imperativa, uma pessoa que não tinha paciência, ela começa a ter um equilíbrio também nessas questões, tá, pessoal? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então,
Vamos ver se falta mais alguma coisa. Claro. Uma outra coisa bem importante também, pessoal, sobre o Reiki, que a gente também tem que entender, tá? O Reiki, ele não é religião, tá? Ele não é religião, ele não é uma seita e também ele não faz parte da doutrina espírita. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu ouço muito frequentemente isso. As pessoas que não têm um conhecimento, elas vão, por exemplo, num centro espírita e elas se deparam lá com tratamento de Reiki. Aí na cabeça delas, como elas não têm conhecimento, elas interpretam que o Reiki é espírita, ou que ele tem alguma coisa a ver com o espiritismo. Mas não, pessoal, isso não tem nada a ver. O Reiki não é religião, o Reiki não tem vínculo com nenhuma religião. O Reiki não tem vínculos também com a doutrina espírita. O que acontece, para vocês entenderem bem? Muitos centros espíritas acabam adotando essa técnica dentro de suas casas espíritas como um tratamento complementar, para auxiliar os tratamentos que eles já fazem lá. Assim como já tem alguns hospitais, já tem alguns centros de saúde do SUS que já adotaram também esse tratamento complementar para complementar os tratamentos que eles têm lá. Mas o Reiki não tem nada a ver com a medicina. Vocês entendem? É a mesma coisa. São tratamentos complementares, tratamentos alternativos que muitos lugares acabam levando para auxiliar nos seus tratamentos. Então, não existe vínculos, tá? Nem com a medicina e também nem com centros espíritas ou igrejas que possam estar levando também para tratamento alternativo, tá? Isso acontece muito, essa confusão também da questão do Reiki ser ou não ser religião, enfim, porque eu vou falar depois nos próximos vídeos sobre a história do Reiki, vocês vão entender bem, mas só para fazer um gancho mesmo, a gente sabe que Mikao Usui, que foi o fundador do Reiki, ele era monge budista, né? Então, claro, ele trouxe alguns ensinamentos do budismo para o Reiki, mas ele não tem nenhum vínculo com o budismo, tá? Ele trouxe alguns conhecimentos que ele tinha do budismo, como algumas técnicas de meditação, de respiração, enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas não tem vínculo com a religião budista, tá? Isso tem que ficar claro, vocês têm que entender e saber disso, tá? Porém, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que o Reiki, ele vai muito além do que uma simples técnica de imposição de mãos, uma simples técnica de harmonização energética. O Reiki é muito mais do que isso. Ele não é uma religião, porém ele é sim um caminho de evolução espiritual, um caminho não só espiritual, mas pessoal também. Ele pode ser considerado também sim uma filosofia de vida. Por que isso, tá? Porque quando você se torna reikiano, você começa a praticar as técnicas e os ensinamentos que o Reiki nos proporciona, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso comportamento, as nossas atitudes, o Reiki nos proporciona um autoconhecimento, ele nos proporciona uma reforma íntima muito grande, tá? Por causa dos seus ensinamentos, não só por causa das técnicas, porque existem técnicas de meditação que vocês vão aprender, meditações, técnicas de respiração muito interessantes, e dentro do Reiki existem os 5 princípios, que é um assunto para os próximos vídeos, tá? Os 5 princípios do Reiki vai além de princípios. Os 5 princípios nos ajudam muito no nosso dia a dia e transforma realmente a nossa vida. Por quê? Mikao Usui, ele orienta, né, que nós façamos uma meditação
antes de levantar da cama e uma meditação antes de dormir, nos 5 princípios do Reiki, tá? Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, mas só para dar uma pincelada mesmo para vocês entenderem. E esses 5 princípios, eles nos ajudam a... Como é que eu posso dizer assim para vocês? Eles ajudam a gente a lidar com as situações do dia a dia. E realmente a gente muda. Outra coisa importante, né, com a iniciação do Reiki, a iniciação do Reiki já é um tratamento em si, tá? Você já começa o seu tratamento de autocura na iniciação. Mas com a iniciação, a sua energia, ela muda. A energia aumenta, como é que eu vou dizer assim, a nossa vibração aumenta, tá? Depois que a gente é iniciado e a gente pratica as técnicas. Então, como a nossa frequência vibratória, ela aumenta, acontece muito, por exemplo, de lugares, ambientes que vocês frequentavam, que de repente eram de energias mais densas, talvez vocês não vão mais ter vontade de frequentar esses lugares. Assim como também pessoas do seu círculo de amizade, pessoas que vocês convivem, de repente você vai começar a não querer mais tanto contato com aquela pessoa, porque é vibração, sabe? É frequência, então aquilo não condiz mais com a tua energia. Então isso pode acontecer muito. E o Reiki transforma a vida da gente, pessoal, assim. Eu, como um exemplo, não tô dizendo que isso vai acontecer com vocês, mas aconteceu comigo. Desde que eu fiz o primeiro nível do Reiki, eu não consegui mais comer carne. Então a minha alimentação, ela se modificou totalmente. Por quê? Existe nos 5 princípios um princípio que diz assim: seja gentil e amoroso com todos os seres vivos. E como a gente faz essa meditação todos os dias, esse princípio começou a me martelar muito, sabe? E aí pegou muito em cheio, assim, no meu emocional, no meu coração. Então, esse ano fez 2 anos que eu deixei a carne por completo. Não como mais carne e sou vegetariana. E eu atribuo isso, sim, ao Reiki, porque foi a partir lá atrás do primeiro nível que eu comecei a perceber essa mudança em mim, de não querer mais comer carne. Então, são N situações, vocês vão ter várias situações que vocês vão se deparar em mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, de pensamento, né? Vocês vão começar a mudar realmente, interiormente, e isso é muito legal. Por isso que o Reiki é considerado um caminho de evolução, para iluminação, como Mikao Usui dizia. E vocês vão adorar, pessoal, é muito, muito interessante, realmente muda a nossa vida totalmente. O nosso padrão de pensamento muda. A gente começa a ver a vida de uma forma bem diferente. Você começa a passar a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Aquilo que te preocupava tanto começa a não te preocupar mais tanto, porque você começa a ter uma visão diferente das coisas. No nível 1, o nível 1 é o despertar, né? Então, o despertar quer dizer o quê? É o despertar de uma nova consciência. Você passa a ter uma nova consciência das coisas. E isso é maravilhoso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, tá? Nos próximos vídeos a gente vai entrar em outros conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Se você tiver alguma dúvida, então você pode colocar nos comentários ali do YouTube, tá? Ou me mandar pelo WhatsApp, que aí a gente vai conversando, tá? Na próxima aula a gente, acho que sábado que vem, eu faço um próximo vídeo. Vai ser a nossa próxima aula. Tá, pessoal? Então, tenham um ótimo domingo, maravilhoso. Fiquem na paz de Deus, tá? Namastê e um beijo. Tchau, tchau, pessoal.